irmãos, é uma alegria estarmos aqui. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie na realização deste trabalho, que envolva a cada um de nós nas vibrações de amor, que através dos nossos pensamentos possamos levar para todas as dimensões essas palavras que esclarecem e confortam. O tema para a nossa reflexão é a educação e seus reflexos na sociedade. Na pedagogia espírita, ela nos orienta como nós, pais, devemos proceder. Nós estamos vivenciando uma crise de comportamento educacional que está atingindo a educação no seio familiar, o proceder dos políticos que têm a missão e a responsabilidade de administrar a nossa nação, os órgãos públicos e a missão abnegada do professor, que tem todo esse desafio em contribuir para o crescimento dos indivíduos. Nós fomos buscar lá na questão 183 do Livro dos Espíritos, que diz: passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. E eis que o espírito responde: a infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é, em toda parte, assim precária como entre vós. Então, a infância aqui, para nós, é muito precária, porque está faltando os pais ensinar aos seus filhos os valores morais. E é por isso que a sociedade se encontra nesse conflito de valores. Não se está exercitando os valores éticos morais em todos os aspectos na sociedade. Atinge as pessoas de todas as classes sociais. E são esses valores que vai fazer com que a humanidade se torne melhor. No momento que exercitarmos os ensinamentos do Cristo no seio familiar, é que tudo vai se transformar para melhor. André Luiz diz na obra Mecanismos da Mediunidade: o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Portanto, queridos irmãos, a família é a base para que o indivíduo continue a desenvolver o seu crescimento moral. É dever dos pais educar os seus filhos para que sejam homens de bem. O Evangelho diz assim, desde pequenina, a criança manifesta os seus instintos bons ou maus, que traz consigo de sua existência anterior. Então, assim, vamos abrir um parênteses aqui. Nós vemos tantas crianças abandonadas aí pela rua e alguém deve estar se perguntando como é que fazem então essas crianças que ficam órfãs de pai e mãe, que ficam sozinhas no mundo, entre aspas. Quais são os subsídios que essa criança, esse espírito tem para que desenvolva a sua evolução moral? Aí nós pesquisamos e eu pensei muito quando eu estava preparando essa fala para nós. Fui buscar nas obras básicas toda essa explicação para que nós tenhamos certeza de que nós não estamos sozinhos e que os ensinamentos do Cristo estão aí para todos nós. O Espírito, nós sabemos que ele faz a sua escolha. E esse Espírito que se diz órfão, ele vai seguir o bem ou o mal. Ele vai
seguir este caminho porque ele tem o livre-arbítrio. Então, se nós trazemos bagagens de outras existências, está dentro de nós o germe do bem e do mal. Aí nós iremos despertar segundo o nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Nós temos a livre escolha, porque quem vos fala aqui ficou órfão de pai e mãe aos 8 anos, e eu me lembro que eu fui criada com a minha avó, mas eram pessoas muito precárias, eles não tinham conhecimento, eram pessoas simples, né? Ignorantes, e foi muito difícil. Então eu tive que fazer escolhas, pelo bem ou pelo mal, e graças a Deus que germinou dentro de mim o lado bom. Então é maravilhoso nós acordarmos para as coisas boas que a vida nos oferece, porque aqui nós estamos com o objetivo de crescermos. Então, aquelas lágrimas que em certos momentos lavaram a minha face foi para o meu crescimento. E hoje eu agradeço por cada momento. Deus jamais desampara os seus filhos. Então, os ditos órfãos nunca estão sozinhos, desde que eles atendam o chamado de Jesus, porque Ele está sempre do nosso lado, nos amparando e nos protegendo. A educação dos dias atuais está passando por um momento de crise, que é a maior crise de toda a humanidade. Então, a humanidade, desde então, está presenciando essa transformação, mas nós temos que compreender que o que vai se transformar não é o planeta, mas sim o homem vai se transformar. Ele tem que buscar dentro de si, a cada dia, a sua renovação, para acompanhar essa transformação planetária. Porque na medida que o homem busca essa renovação, ele vai ter cuidado para com o seu seio familiar e vai ter cuidado para com o ambiente onde que ele vive, ele vai ter cuidado com as plantas, ele vai ter cuidado com os animais, ele vai respeitar o seu próximo. E é isso que nós precisamos para superarmos essa crise educacional que estamos vivenciando. Então, os pais devem combater nos seus filhos as raízes profundas dos vícios, que são o egoísmo e o orgulho. Então, no momento em que combater esses vícios, tudo vai se transformando para melhor. As famílias de hoje, queridos irmãos, não têm os mesmos padrões das famílias do passado, os padrões de comportamento. Vocês concordam comigo? Não tem, né? Porque as famílias de antigamente tinham outros valores. Então, assim, os pais olhavam para nós, só um olhar já bastava. Então eles diziam assim, através do olhar, ou tu sossega, ou então depois vai levar umas boas lambadas de vara de marmelo. Então bastava 2 varadinhas daquelas varas de marmelo, que neguinho não queria, mas fazia arte não. Hoje os valores mudaram, hoje não pode se fazer isso. Então existem meios para conter essa deseducação de que nós estamos vivenciando, resgatar os valores. Então, os pais de hoje, o que eles querem? Os pais de hoje querem ser amados. Os pais de antigamente, eles, através da sua educação rígida, eles obtiveram, em primeiro lugar, o respeito e o amor. Conseguiram as duas coisas de que o homem precisa para o seu crescimento moral. E os pais de hoje, eles querem ser amados. Então, eles fazem todas as vontades dos filhos.
Eles dizem assim, ó, eu vou trabalhar, me arrebento de trabalhar, mas vou dar tudo que o meu filho precisa. Mas o pai esquece de dar o essencial, que é o limite, que é a disciplina, que são os valores morais. Enquanto os pais não exercitarem no seu seio familiar os valores éticos morais, onde é que o seu filho vai buscar os exemplos para a sua vida, para o seu desenvolvimento de caráter? Se os pais não lhe oferecem esses ensinamentos, como nós sabemos, nós temos esse compromisso de pai e mãe de conduzir esse espírito, porque o corpo procede do corpo e o espírito é do espírito. Então, nós temos esse compromisso com o nosso filho, nós temos essa responsabilidade de conduzir esse espírito pelo caminho do bem, para que mais tarde nós não venhamos sofrer os dissabores. Hoje em dia nós vemos na televisão, nas manchetes, devido à liberdade que os pais dão aos seus filhos, da falta de limites, ocorre que muitos pais são surrados pelos seus filhos. Não existe esse respeito. E quando os pais chegam na idade avançada, que necessitam de carinho, de atenção, o que os filhos fazem? Vão até o banco com o pai, com a mãe, retiram ainda o seu único trocadinho que eles têm para comprar o seu remédio, ou então atiram numa clínica e nunca mais procuram seus pais para lhes dar amor. E muitos ainda se sentem revoltados. Mas te lembra que tu me surrava, te fazia isso e aquilo. Então, onde tem o amor, jamais vai haver revolta. Onde tem o amor e a compreensão, onde se ensina os valores éticos morais, os ensinamentos do Cristo, respeitar o seu próximo, certamente não haverá esse tipo de cobrança. Quantos pais frequentam uma casa espírita que tem filhos pequenos e não os trazem para evangelizar? Então, assim, no momento que nós tirarmos um tempinho e apresentarmos Jesus para os nossos filhos, certamente este mundo será melhor, porque a criança de hoje é o político de amanhã. Tudo que ele aprender hoje vai se refletir amanhã. Está conosco esta responsabilidade. Precisamos ensinar os nossos filhos, mostrar a eles as boas ações, começando dentro do nosso lar, respeitando os nossos familiares, para que esse valor do respeito ao próximo se estenda no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Nós teremos a educação em primeiro lugar. Certamente, se nós tivermos este empenho, os jovens de amanhã serão muito mais felizes. E os presídios não estarão abarrotados de irmãos assassinos, ladrões. Eles terão o ensinamento maior, que é o amor ao próximo. A questão 917 do Livro dos Espíritos diz assim: qual é o meio de destruir o egoísmo? E o Espírito responde que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de combater, porque ele está enraizado, ele se prende ao materialismo. Então, só irá desaparecer quando o homem avançar em moralidade. E a posição do professor, como é que fica na educação hoje? O professor, ele tem a missão de reforçar os valores éticos morais e preparar aquele indivíduo para que ele adquira uma profissão para ajudar os seus irmãos na caminhada terrena. Eu, como professora, me senti assim, muitas vezes ameaçada em sala de aula. Então é difícil falar dessa situação, porque às vezes nos causa comoção. Então, assim,
Pais, oriente seus filhos, porque a educação vai de casa para a escola, para o trabalho, em todos os lugares. O professor em sala de aula está lá para reforçar os valores éticos morais e auxiliar para o crescimento profissional do indivíduo. Então, abramos os olhos para essa responsabilidade. Às vezes nós chegamos na casa espírita desesperados, buscando uma receita dos espíritos para nos auxiliar na caminhada. E os espíritos dizem assim para nós: pratiquem o evangelho. E daí a criatura pensa assim: mas como? Eu até faço o evangelho. O espírito reforça: pratique o evangelho. Não adianta nós lermos o evangelho, somente lermos. Os espíritos pedem para que nós pratiquemos. Como praticar? Através do amor ao próximo, do respeito ao próximo, da paciência, da benevolência, da caridade. Então, vamos praticar o evangelho. Tem uma canção do Padre Zezinho que muitos de vocês conhecem, e se nós colocarmos em prática, nós vamos ver que o que o Cristo pede para nós é tão simples. Eu gosto muito de cantar, porque cantar os seus males espanta. Ou espantamos os males, ou os espíritos que não nos aguentam da nossa voz desafinada, né, Terezinha? Então, quem souber pode cantar. Diz assim a canção. Prestem atenção na letra, olha só. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E a resposta, quem sabe canta: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vejam só, a simplicidade, essa é a proposta de Jesus, que é o modelo de conduta e comportamento para todos nós. Vamos segui-los, irmãos. Vamos, hoje ao deitar a cabeça no travesseiro, poxa, que maravilha, nós dormirmos tranquilo, perdoando o nosso semelhante, não dormindo com mágoa. Então, assim, no momento que nós amamos Jesus, nós amamos o nosso próximo e dormimos tranquilos, não temos insônia e nem pesadelo. Que Jesus, nosso divino mestre, nos envolva em muito amor e que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, com muita paz.